Elizabeth Taylor tinha tudo o que milhões de pessoas desejariam: beleza, fama, dinheiro e uma carreira gigantesca. Mas existia um detalhe que o público quase nunca enxergava. Por trás dos olhos violetas e dos vestidos de luxo, Elizabeth viveu uma sequência de perdas, relacionamentos turbulentos e decisões que transformaram sua vida em um espetáculo permanente. E uma dessas decisões quase destruiu a imagem perfeita que Hollywood havia criado para ela. Elizabeth nasceu em Londres, em 1932, e ainda criança foi levada para os Estados Unidos. Hollywood percebeu rapidamente seu potencial. Antes mesmo de completar 18 anos, ela já era uma estrela. Mas havia um problema, enquanto o mundo inteiro aprendia a admirar Elizabeth Taylor. Ela ainda estava tentando descobrir quem era longe das câmeras. Conforme Elizabeth crescia, seus romances começaram a chamar tanta atenção quanto seus filmes. Casamentos, separações e novos relacionamentos viravam manchetes. Mas nenhum deles causaria tanto impacto quanto Richard Burton. Quando os dois se conheceram durante as filmagens de Cleópatra, a atração foi imediata. Burton era casado. Elizabeth também tinha uma vida pessoal complicada. E o romance provocou um escândalo internacional. Elizabeth e Burton se casaram em 1964. A relação era intensa em todos os sentidos. Havia luxo, viagens, presentes milionários, paixão e também discussões explosivas. Eles chegaram a se divorciar e depois se casaram novamente. Para o público, aquilo parecia uma história de amor cinematográfica. Para Elizabeth, porém, era uma relação que também cobrava um preço emocional enorme. Enquanto os jornais se concentravam em sua vida amorosa, Elizabeth começou a perceber algo importante. Sua fama tinha um valor econômico gigantesco. Ela passou a negociar contratos de maneira muito mais agressiva e conquistou uma posição rara para uma mulher em Hollywood naquela época. Ela deixou de ser apenas a estrela escolhida pelos estúdios e começou a tratar a própria carreira como um negócio. Só que dinheiro e poder não resolveram tudo. Elizabeth enfrentou problemas de saúde, perdas pessoais e períodos difíceis relacionados à dependência. A mulher que aparecia sorrindo nas fotografias carregava problemas que não apareciam nas capas das revistas. E talvez seja justamente essa contradição que torne sua história tão diferente da imagem de princesa de Hollywood. Então aconteceu uma transformação. Elizabeth decidiu usar sua fama para uma causa que Hollywood ainda tratava com medo: a luta contra a AIDS. Depois de perder amigos para a doença, ela passou a falar publicamente sobre o assunto em uma época em que o preconceito era enorme. Em vez de proteger apenas a própria imagem, Elizabeth decidiu colocar em risco essa imagem para chamar atenção para uma causa. Ela ajudou a fundar a American Foundation for AIDS e criou sua própria fundação. Usou sua influência para arrecadar milhões de dólares e pressionar autoridades. Pela primeira vez, o mundo começava a enxergar uma Elizabeth Taylor diferente. Não apenas a atriz, a mulher dos casamentos famosos ou o rosto mais bonito de Hollywood, mas alguém capaz de transformar celebridade em influência. Elizabeth morreu em 2011, aos 79 anos. Deixou filmes memoráveis, uma grande fortuna, joias famosas e uma vida pessoal que alimentou manchetes durante décadas. Mas seu legado não está apenas nos diamantes ou nos romances. Ela conseguiu transformar uma carreira construída por Hollywood em uma plataforma que lhe permitiu controlar melhor sua própria vida e defender uma causa que muitos tinham medo de defender. Elizabeth Taylor parecia ter tudo: beleza, dinheiro,
fama e poder. Mas sua história mostra que possuir tudo não significa necessariamente ter paz. Talvez essa seja a parte mais fascinante de sua vida. Por trás dos olhos violetas que encantaram milhões de pessoas, existia uma mulher tentando construir a própria identidade enquanto o mundo inteiro observava. No fim, foi lembrada pela mulher que decidiu se tornar por conta própria.